Quantas vezes você já teve o desafio de lidar com pessoas com uma personalidade diferente da sua? Quantas vezes você teve dificuldade de lidar com o comportamento do outro? Talvez você não entendeu por que essa pessoa age dessa maneira. Talvez você ache ela agressiva, grosseira. Talvez seja você ache ela lenta, né? Talvez você ache ela barulhenta demais. Eu tô aqui para te explicar o porquê que as pessoas agem dessa maneira, para te ajudar a ter alta performance nos seus relacionamentos e, consequentemente, em todas as áreas da sua vida. Talvez você esteja passando por um desafio agora, hoje, né? E eu vou te mostrar como que a gente consegue entender mais sobre pessoas e como performar melhor. Eu sou Lucas França, eu sou especialista em reprogramação de crenças, sou Master Coach formado pela Febracis, analista de perfil comportamental e, além disso, eu tenho uma vasta experiência com comportamento humano, atuei na Polícia Militar do Estado de São Paulo por 12 anos, fui soldado, fui oficial, frequentei a Academia me formei na Academia do Barro Branco e liderei tropa, liderei pessoas. E olha só, eu tenho uma desvantagem, hein? Os meus colaboradores andavam armados, então eu tinha que tomar cuidado. Mas brincadeiras à parte, eu tô aqui para te mostrar como é que funciona o comportamento humano dentro de uma das muitas teorias que nós temos aqui. E eu trouxe uma ferramenta muito poderosa, especial, que é o relatório de perfil comportamental. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu relatório para você, você vai saber como que eu ajo, eu vou abrir meu coração aqui, e então quero que você fique comigo até o final para você sair daqui entendendo muito mais sobre pessoas. Esse aqui é o CIS Assessment, é o meu relatório de perfil comportamental, ó, mapeamento de perfil comportamental. São mais de 80 informações sobre comportamento humano, sobre o seu comportamento humano, porque não adianta você querer mudar o outro sem querer sem entender sobre si mesmo. Se você não consegue entender nem sobre você, como é que a gente vai fazer mudar o outro, né? Ou entender sobre as outras pessoas. Então, eu quero te mostrar aqui, ó, que são 59 páginas, é muita informação. Não dá para falar sobre tudo. Eu vou te explicar a teoria DISC, que é muito importante, só ela vai te ajudar demais. E eu vou te passar aqui, ó, vou te mostrar o que tem nesse relatório. E por que ele é tão valioso, porque ele vale tanto a pena você fazer o seu o mais rápido possível. Vai mudar os seus relacionamentos, pode ter certeza, assim como mudou o meu, não só no profissional, mas também na minha vida conjugal, na minha vida familiar. Então, sem mais delongas, né, vamos lá. Esse é o relatório de perfil comportamental. Aqui, ó, o índice, olha quantas coisas tem, é muita informação, mas eu quero me apegar aqui com você hoje na metodologia DISC. Se você nunca ouviu falar dela, eu vou explicar para você aqui rapidamente, dar alguns exemplos e você talvez se enxergue já qual é o seu comportamento e entenda, é por isso que a minha esposa age dessa maneira, é por isso que o meu marido age assim, é por isso que o meu chefe, o meu liderado age assim. E olha só, se você é um homem de negócio, uma mulher de negócios, eu tenho certeza que né, ou quer ser, quer prosperar, quer crescer, senão você não estaria aqui vendo esse treinamento, você tem que entender sobre pessoas. Simon Sinek, que é um cara muito bom aí, um líder, um escritor best-seller, ele fala uma frase que é o seguinte: 100% dos colaboradores, 100% dos clientes, 100% dos fornecedores são pessoas. Então, se você não entende pessoas, me desculpa, mas você não entende negócios. Essa é a pura realidade, e é por isso que você está aqui. Vamos lá. Perfil DISC, ele foi criado, ele foi desenvolvido há muito tempo atrás, se não me engano, em 1920, por William Moulton Marston, que é o autor aí, eu sempre me enrolo para falar essa palavra, mas, vamos lá. Ele desenvolveu, ele observando as pessoas, estudando o comportamento humano, ele foi um psicólogo de Harvard, um pesquisador, ele descobriu que tinham padrões que as pessoas seguiam. Então, ele olhou e falou, tem pessoas que elas agem de uma forma mais rápida, ousada, competitiva, orientada para ação e para resultado. São as pessoas voltadas mais para agir nas tarefas do que focado em relacionamentos. Então ele chamou essas pessoas aqui de dominantes. São aquelas pessoas que têm uma aptidão para liderar, para comandar, elas querem influenciar e às vezes, dependendo do tipo de comportamento dessa pessoa, pode ser que ela soe até grosseiro ou até seja, se ela não tiver inteligência emocional, que é uma coisa que eu explico mais pra frente. Então, ó, o influente são as pessoas comunicativas, amigáveis, descontraídas, orientadas para as pessoas. Muitas vezes esse influente, essa pessoa, acaba procrastinando tarefas ou deixando para a última hora. Você consegue lembrar de alguém? Vamos lá. O estável, ele tem um perfil também voltado para pessoas, mas ele é mais calmo, mais paciente, ele busca o equilíbrio, a harmonia, conciliador, e o desafio desse perfil é falar não, porque ele quer agradar o outro, ele tem uma empatia muito grande. E muitas vezes ele acaba ficando mais calado, mais na dele, aceitando coisas que ele não gostaria para que não haja briga e conflitos.
O conforme são as pessoas que agem de forma cautelosa, eles são meticulosos, exigentes com os outros e principalmente consigo mesmos. Eles têm a necessidade de estar certos e corretos, é por isso que eles são chamados de conforme. Eles agem conforme a regra, né? Eles têm uma aptidão analítica muito alta, eles querem ver números, dados, enfim. Então imagina aqui, ó, que a gente vai dividir esse lado aqui de baixo, ó, o dominante e o conforme, eles são voltados para tarefas. O influente e o estável voltado para conexões, voltado para pessoas. A parte de cima aqui, ó, o dominante e o influente, eles agem de maneira mais exclamativas, eles gostam de falar, eles precisam influenciar. Já o conforme estável, eles têm a necessidade, aliás, eles não enxergam essa necessidade de influenciar, eles ouvem mais e eles reagem de uma maneira muito mais exclamativa. Deu para entender isso? Legal. Já lembrou de pessoas aí? Eu vou citar exemplos, por exemplo, aqui, ó, o dominante lembra do Donald Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, aquele jeitão dele de mandar, de falar, de se posicionar, o aperto de mão firme. O influente, você pode lembrar, por exemplo, do Jim Carrey. Sabe, Jim Carrey, o ator americano que faz bastante palhaçada, só faz papel de maluco, não é verdade? Ele tem uma influência muito alta. O estável já é uma pessoa mais tranquila. Por exemplo, o médico Drauzio Varela, que talvez você conheça, aqui o brasileiro. O Anderson Silva, por incrível que pareça, ele tem uma estabilidade mais alta. Ele é uma pessoa mais paciente. Mas Lucas, como assim? Se lá no ringue ele vai e no octógono ele vai e se posiciona, parece que ele é dominante. É, eu sei, porque nós todos temos os 4 perfis. Todas as pessoas têm os 4, você pode adaptar. Mas sempre tem o que é mais aflora mais em você, é o natural que a gente chama, e eu já vou explicar isso para você. O conforme ele é mais meticuloso, então deixa eu pensar aqui numa pessoa bem conforme. Eu lembro da Mira Leitão. A Mira Leitão ela escreveu um livro bem grosso falando sobre dinheiro, sobre moeda, e ela traz detalhes, traz datas, então o conforme gosta disso, de detalhes, datas, de números, deu para entender? Faz sentido até aqui? Então, quero te mostrar aqui como funciona o nosso relatório. Com esse relatório você vai saber a intensidade do perfil. Lembra que eu falei que a gente tem os 4 perfis? Olha só, eu sou dominante e influente. Aliás, influente e dominante. A influência é muito mais presente em mim, no meu comportamento. Eu sou movido por conexões com pessoas. Eu sou movido pelo otimismo. Eu sempre acho que tudo vai dar certo no final. E normalmente dá certo, mas às vezes eu ajo de maneira impulsiva. Eu tomo decisões precipitadas ali na emoção e depois acabo me arrependendo. Deu para entender esse ponto também? Então, ó, eu sou influente dominante, a minha influência é muito alta, né? Como eu ajo nos relacionamentos, nas conexões. A minha tomada de decisão aqui, ó, a minha dominância também é muito alta. E a minha estabilidade, que é essa capacidade de ouvir as pessoas, de ser mais paciente, mais planejador, é menor. E a minha conformidade, meu Deus, é mais baixo ainda, né? Então eu acabo às vezes sendo bagunceiro, eu acabo não me apegando a detalhes. A minha organização aqui, eu tenho um desafio com a organização. E se você vê, ó, o mundo adaptado, como eu falei para você, a gente tem os 4 perfis e eu posso me adaptar de acordo com as situações. No adaptado, eu estava buscando aqui, ó, ser estável, conforme, muito mais planejador, paciente, muito mais calmo, muito mais um bom ouvinte, né? E no conformidade, muito mais organizado, disciplinado, com regras. E olha que legal, lembra que eu falei que eu fui policial militar? Tá até ali, ó, meu braçal de força tática, a minha espada aqui, que foi um desafio conquistar. Porque pra mim foi um desafio, talvez muito maior do que para outras pessoas com perfil. Porque eu sou influente dominante. O influente dominante, principalmente o influente, ele gosta do reconhecimento. O dominante, o que move ele é o poder, é querer liderar e foi isso que me motivou a entrar na polícia. Mas pela mesma razão foi que eu saí. Quando eu cheguei na polícia, eu encontrei um cenário totalmente diferente. Eu entrei lá porque eu via as pessoas de farda, falei, cara, vou ser comandante, vou mandar, vou tá e tal. E quando eu cheguei lá, eu vi um mundo de regras, eu vi um mundo de pontualidade, eu vi um mundo onde eu tinha que ser ali uma pessoa que fiscaliza, muito planejadora, né, para não cometer coisas, desafios ali que saiam do meu controle, enfim. E eu tinha que ser muito meticuloso, detalhista, porque eu era militar. Então, olha só, a minha adaptação no meu trabalho, eu tinha um oposto, né? Meu perfil estava sendo quase o oposto do que eu sou naturalmente. E eu não sabia, mas isso gerava um custo emocional muito pesado e eu não conseguia performar da melhor maneira. Só que olha só, tem 2 momentos que eu vivia o meu natural.
ou quando eu estava em casa com os amigos, na zona de conforto, ou quando eu realmente precisava tomar uma decisão e estava sob forte estresse, um forte impacto. Eu lembro de várias decisões que eu tomei ali com a minha influência e dominância, uma decisão rápida, uma decisão emocional, e que graças a Deus deu tudo certo, até vidas foram salvas por causa disso, e é assim que funciona. E olha só, apesar de eu me adaptar aqui, olha como é legal esse relatório, porque eu enviei ele para pessoas que me conhecem, pessoas da minha família, que trabalhavam comigo, pessoas do meu ambiente social, né, meus amigos, para me avaliarem também. E eles viram aqui, ó, que na percepção deles eu agia exatamente como é o meu natural, apesar do meu esforço na minha adaptação de querer agir de maneira mais calma, ser mais paciente, ouvir mais, e eu não conseguia transbordar ou transmitir essa comunicação para eles, eles não percebiam. E o que eles esperavam de mim? Que eu fosse mais equilibrado, com uma estabilidade um pouco mais alta. Vocês estão entendendo? Cara, é muito legal, é muita coisa. Aqui, ó, tem um gráfico de descritores que você vai entender cada ponto. Vou dar uma passadinha por lá para você entender. E a gente vai aqui, ó. Olha aqui, ó. No profissional, olha como a galera me via. Eles esperavam que eu fosse mais paciente, mais calmo, e eu estava agindo exatamente no meu natural. Na minha cabeça, eu estava me esforçando para ter ações diferentes, mas o que eles percebiam no meu comportamento, exatamente o meu natural. No social, que também, né, ó, o pessoal me percebia aqui um pouco mais dominante. Na família, então, aqui eu tenho uma coisa para falar que a pessoa que me avaliou do familiar foi a minha esposa e a minha mãe. E a minha mãe já tinha um tempo que ela não me via. Então ela me avaliou pelo que ela lembrava do que eu era antes de eu viver essa jornada de transformação, de inteligência emocional. Então ela pôs aqui, ó, uma dominância muito alta, né? Então apareceu, ó, dominância alta mais que a influência, porque era o meu jeitinho antigamente. Mas vamos lá. Aqui fala sobre como eu sou, ó, eu sou sociável, dinâmico, possuo iniciativa própria, vai falar no que eu tenho potencialidade, habilidade na área de comunicação, desenvolvimento de relacionamentos, por isso que eu tô aqui, para falar para você como se relacionar com as pessoas, né? E aí traz lá, ó, natureza sociável, firmeza, fala no qual é a melhor função para que eu possa agir e assim por diante, não vou perder tempo com isso agora. Você, quando adquirir o seu relatório, você vai ver e conhecer tudo isso sobre você e a gente vai potencializar essa pessoa que você já é. A gente vai olhar para os seus detalhes, para as suas nuances do comportamento, aquilo que tem que ser potencializado, que você é bom e você vai tirar alta performance, vai ter alta performance nessa área. E aquilo que são os seus desafios, a gente vai olhar e vai tratar e vai cuidar. Vamos falar sobre o seu comportamento, como você se comporta e como isso impacta na sua vida. Né? Quais são os impactos negativos, aonde isso baixa sua performance, e tudo isso a gente consegue fazer numa sessão devolutiva, com o seu relatório na mão. Eu vou passar passo a passo, vou criar um plano de ação para você entender como ter alta performance, né? E tirar o melhor de você mesmo e ainda mais, o melhor dos outros. Olha só, aqui fala sobre a motivação, motivador principal. O motivador principal, não só meu, tá? Mas de qualquer influente, é reconhecimento social. O influente, ele necessita de reconhecimento social. Ele necessita ser reconhecido por aquilo que está fazendo. E ele se empolga muito nas coisas, se apaixona muito, começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E se ele, logo depois, as pessoas olham e falam, caraca, que legal, ele gosta. E depois, se acontece alguma coisa, o pessoal começa a normalizar, ele já vai buscar outra coisa para fazer. Então, uma dificuldade que o influente tem é terminar o que começa. Então, já vou falando algumas sombras do meu perfil. Outro motivador vem da minha dominância é a realização e poder. Todo dominante, ele sente essa necessidade de realizar, de ter poder, de comandar. Então, é um perfil natural. Como eu tenho os dois, né? O meu maior motivador aqui, o principal, é o reconhecimento social. E depois vem o realização e poder. Aqui fala sobre os medos. Não necessariamente eu tenha todos esses medos, mas pessoas do meu perfil têm a tendência de apresentar esses medos. Eu já falo para você, perfil comportamental é uma tendência, não é uma sentença. Então, não, eu sou dominante, nasci assim, vou morrer assim não, não. Calma, calma, calma. Calma com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, eu vou morrer assim. Gabriela, lembra? Não é assim que a gente faz. Você pode adaptar e, na verdade, você deve de acordo com os seus objetivos. O que a gente precisa entender é que se faz sentido adaptar, não faz. Faz sentido eu ter esse comportamento de acordo com os meus valores, de acordo com minhas metas, meus objetivos. E a gente vai ver tudo isso na nossa sessão
individual, onde eu vou te falar tudo isso. A gente vai ver quais são os medos aqui e quais desses medos podem estar influenciando no seu desempenho, na sua performance. Aqui fala, ó, melhor adequação deste perfil nas organizações, né, dentro da empresa. Para você que é empresário, cara, na hora de contratar, contrate pelo perfil, porque a realidade no Brasil e no mundo a gente contrata as pessoas pelo currículo técnico e demite pelo comportamento. O comportamento vale muito e esse relatório aqui, ó, ele é valioso, ele economiza muita grana para sua empresa, para o seu negócio, para você, quando você contrata certo. Então a gente usa também, a gente tem esse trabalho de contratação, de ajudar as empresas e auxiliar as empresas a realizarem as contratações mais assertivas. Aqui é o que eu falei para vocês sobre intensidade, ó. Eu que como sou influente dominante, eu sou extrovertido, idealista, reflexivo, inspirador, competitivo, autoconfiante, decidido, independente e assim por diante. E aqui nessa barrinha cinza é como eu tenho agido. Então, ó, eu tentei, por alguma razão eu vi, cara, aqui não tá dando para eu ser extrovertido, talvez eu precise ser mais analítico, reflexivo, reservado e consistente, muito mais modesto, tímido, hesitante. Isso causou e causava em mim naquela época talvez uma baixa confiança, dependendo do ambiente. Não é em todo lugar, não é em todo ambiente, depende na onde eu estou, aonde eu estou ali adaptando meu perfil. Vocês estão entendendo isso? Aqui, ó. Como eu tava aqui, o meu natural, né? O verdinho aqui, ó, lembra da estabilidade? Ó, estabilidade, meu natural é versátil, incansável, intenso, fazedor, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Faz parte do meu perfil, do meu comportamento, mas eu estava buscando ser muito mais cooperativo, muito mais metódico, consistente, cordial. Quando eu entendi tudo isso, esse relatório já é um pouco mais antigo, já fiz outros, eu trouxe esse porque está extremamente completo para vocês entenderem. Eu comecei a observar, cara, eu não estou agindo na minha alta performance, eu não estou tirando o melhor de mim, não estou vivendo a minha real identidade, então deixa eu ajustar isso. E isso foi um dos fatores aí que eu decidi entrar nesse mundo do treinamento, do desenvolvimento pessoal, de falar, de viver essa vida dessa maneira, né? Uma coisa que aconteceu aqui foi uma mudança que eu tive na minha carreira. Lá em São Paulo, quando eu não morava na capital, cara, eu dava aulas, eu estava sempre dando entrevista na televisão, Polícia 24 horas e tudo mais, então eu estava vivendo essa influência, essa dominância que é natural minha. Quando eu vim para o interior, o trabalho era um pouco diferente, então houve mesmo essa mudança do meu comportamento. E quando eu entendi isso, eu ajustei e aí voltei a performar na minha mais alta performance. E é isso que a gente vai fazer com você. A gente vai entender como é que está seu comportamento hoje e como você pode performar melhor. Aqui é como as pessoas me veem e o que elas esperam, né? Eu não gosto muito dessa palavra exigência, eu gosto mais de expectativa, como as pessoas esperam que eu seja. E aqui, ó, vem um monte de coisa. Como lida com problemas e desafios, vai falando, como lida com pessoas e as influencia. É muita coisa, é muita informação. E eu quero te mostrar que a gente tem aqui também, ó, pontos a desenvolver. Quais são os meus pontos a desenvolver? Às vezes falar demais, talvez esquecer tarefas. Aí eu comecei a identificar num processo de coach, com a minha coach também, né? Que eu também, todo coach, como disse Bill Gates, todo mundo precisa de um coach. Eu digo mais, todo mundo merece um coach. Então eu também faço esse trabalho, né? Eu sou Master Coach formado pela Febracis, como eu já falei aqui. A gente é especialista em identificar, reprogramar crenças, mudar comportamentos e mudar resultados num curto período de tempo. Como o nosso diretor, presidente da Febracis, né? O autor best-seller, o pai da inteligência emocional do Brasil, Paulo Vieira, o Dr. Paulo Vieira fala, a gente acredita que mudanças acontecem rápido, nós também acreditamos numa vida e vida abundância em todas as áreas. Esse é o coach integral sistêmico. Não vou me estender muito nesse assunto porque a gente está aqui para falar de perfil, de comportamento humano, mas cara, o coach integral sistêmico é a chave. É a chave para você ter alta performance em todas as áreas da sua vida. Foi o que mudou e transformou minha vida. Então, não tem como passar por aqui e não falar sobre o método CIS, né? Sobre essa ferramenta maravilhosa que tem transformado milhares de vidas e também, com certeza, vai transformar a sua. Tipos psicológicos é uma outra teoria, né, de Jung aqui, ó, Carl Gustav Jung, que a gente vai entender como funciona a nossa psique, o nosso cérebro, como é que funciona. Atitude preferencial. Eu pode ver aqui, ó, sou muito mais extroversão do que introversão, o que significa que eu preciso passar na maior parte do meu dia em extroversão, em contato com pessoas, em ambientes agitados, onde tem ali estímulos, né? E pouco tempo do meu dia eu necessito passar em introversão.
Mas perceba, você precisa dos dois. Cara, isso aqui, ó, vou te dar uma dica. Isso aqui mudou meu relacionamento conjugal, só de saber dessa informação. Por quê? A minha esposa é o contrário. Ela é quase 70 e poucos por cento de introversão e 27, 25% lá de extroversão. Ela é o oposto do meu. O que isso mudava no relacionamento? Eu passava o dia inteiro trabalhando na rua, em extroversão o tempo todo, e quando eu chegava em casa, eu precisava desse momento de introversão. A minha esposa, por sua vez, trabalhava em home office, e aí ela tinha a maior parte do dia dela em introversão, e quando eu chegava, ela precisava da extroversão. E aí eu querendo descansar, querendo ficar introvertido, querendo ficar quieto, e ela querendo falar. Gerava conflitos. Você tá entendendo isso? Gerava muitos conflitos. Eu não conseguia ter paciência para ela, ela me achava um chato por causa disso, e aí a gente brigava. Quando eu entendi isso, eu falei assim: olha, eu já entendi o meu perfil, olha, vamos entender o seu, fiz o relatório dela também. A gente olhou e falou assim: cara, nós somos opostos. Vamos solucionar isso? Quando eu chegar, eu sei que você tá louca para falar comigo, mas se você falar comigo de imediatamente, eu vou me irritar, não vou conseguir te dar atenção. E ela entendeu isso. E eu falei assim: olha, vamos fazer um combinado. Eu preciso de 10 minutos em paz, em silêncio. Ela entendeu e aí ela aguardava eu chegar em casa, ter esses 10 minutos de tranquilidade. Aí sim, ela vinha falar comigo. E eu tinha paciência para ouvir. Uma outra coisa que melhorou nosso relacionamento, o perfil da minha esposa ela é conforme dominante. Um perfil conforme, ele gosta de dar detalhes quando ele vai conversar. Ele gosta de falar tintim por tintim cada coisa. E eu não tinha muita paciência, porque eu sou influente dominante. O influente ele gosta muito mais de falar do que de ouvir e ele gosta muito mais de, vai, fala rápido. Sabe aquela pessoa mais impaciente? Quando eu entendi isso, eu ajustei, adaptei o meu comportamento, ela adaptou o dela, o nosso casamento foi transformado, renovado e a gente vive de maneira extraordinária, algo que a gente nem acreditava que era possível. Também teve muita mudança de crenças, né? Crenças sobre o matrimônio, sobre o casamento. Cara, é muito importante a gente entender sobre o comportamento humano, a gente viver e buscar viver, se desenvolver de fato, né? Viver essa alta performance. Vamos prosseguir aqui. Aqui fala como que a gente capta a informação, como nosso cérebro aprende, como a gente toma o julgamento, como a gente toma decisões. Pode ver que eu sou muito mais emocional do que racional, muito mais sentimento do que pensamento. Então, eu via de regra tomo decisões mais emocionais. Mas, cara, eu gostei daquilo ali, vou levar porque eu gostei, não sei explicar o porquê. Eu não via tanto o custo-benefício das coisas, eu não via, cara, será que essa decisão aqui vale a pena mesmo? Quando eu vi, eu já tinha tomado aquela decisão, então isso também me ajudou muito a ganhar mais dinheiro, a economizar, colocar dinheiro no bolso e outras decisões da minha vida mudou muita coisa, a gente vai olhando. E perceba que cada uma desses pontos aqui, eles interagem com os outros, você precisa de uma análise perfil. Porque assim, ó, não é só ter informação, eu preciso transformar essa informação em ação. E é por isso que o trabalho do analista aqui, que sou eu no caso, estou aqui para te ajudar a fazer isso numa sessão individual, individualizada, onde a gente vai olhar cada ponto da sua vida, como sua vida está hoje, para onde você quer ir, né? E vamos olhar tudo isso. Uma coisa muito importante também aqui, ó, é o relatório aqui de valores. É uma outra teoria que a gente tem também. A teoria dos valores, ela fala do que te move, quais são as suas crenças, o que te move a agir, a fazer, a realizar. Então, eu vou passar lá para baixo, porque lá embaixo vai ter um resumo. Ó, é muita informação. Eu já estou aqui acabando o vídeo, que eu não quero deixar ele muito longo. Então, eu vou falar só sobre essa informação aqui, ó, dos valores, tá bom? Aqui, a gente também tem sobre as competências de cada um. Então, olha só. Eu sou naturalmente muito impaciente. Eu estava buscando ser muito mais paciente. Vocês estão vendo? Eu sou muito persuasivo, extrovertido, entusiasmado. E eu estava buscando ser muito menos por aquilo que eu estava vivendo naquela época. É, como eu falei, esse relatório aqui já tem um tempo. Coisas já aconteceram, coisas já mudaram. Minha busca pelo conhecimento teórico que é muito alta. Então, se você ficou até aqui, eu tenho certeza que a sua também é. Né? Essa busca de saber mais, de entender sobre as coisas. O valor político, econômico aqui é o custo-benefício. Eu já mudei, já fiz um novo relatório. Esse econômico que está muito na frente aqui, eu tenho priorizado mais essa área, né? O crescimento financeiro, um crescimento de ganho de tempo, aproveitar muito bem o meu tempo. Por isso que eu falo, não perca o seu tempo com coisas aí que vão levar anos para você se transformar. A gente consegue, a gente conhece, né? E acredita de fato que mudança acontece rápido e realmente acontece. Eu sou testemunha, prova viva disso. E assim como meus clientes, as empresas que eu atendo e tem resultados extraordinários no curto período de tempo, aplicando essas ferramentas poderosas.
Então, eu não vou dar tempo de falar tudo aqui, né? Se você ficou interessado, se você quer saber mais, ficou curioso sobre o seu perfil, me chama, clica aqui no link para fazer o seu relatório, para a gente fazer uma sessão devolutiva depois disso, onde a gente vai traçar um plano de ação. Você vai sair com uma estratégia. Cara, eu quero ir para cá, eu tô aqui, quero ir para cá. Cadê? Aqui. Eu tô aqui, quero ir para cá. E qual é o plano que eu vou fazer? Qual é a estratégia? Como que eu posso performar melhor? É isso que a gente vai fazer olhando para você de uma maneira personalizada, de uma maneira individual. Eu tenho certeza que você vai ter muitos ganhos. Não deixa de me seguir, me acompanhar no Instagram, @lucasfrancalider, @lucasfrancalider, para você ter acesso a esse tipo de conteúdo e muito mais. Lá eu falo sobre liderança, falo sobre perfil comportamental, sobre alta performance, então eu espero você lá. Se você veio de lá, comenta, compartilha, me manda mensagem. Ó, Lucas, eu tô aqui te seguindo, cara, vi seu mini curso, seu mini treinamento e eu tenho certeza que a gente vai fazer muitas coisas, muitos ganhos juntos aí, vamos conquistar muitos ganhos juntos. Grandes coisas estão por vir. Eu acredito realmente nessa vida e vida abundância, conforme a promessa que Jesus falou lá em João 10:10. Ok? Fechado? Então é isso que eu tinha para compartilhar com você hoje. Espero que você se aprofunde nisso, busque conhecimento, busque se desenvolver cada dia mais e mais. E cara, tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo e superpoderes quem age certo na hora certa. A frase do Paulo Vieira, que eu vivo como um princípio de vida e eu chamo para você para agir. Está pronto? Vamos agir? Então eu estou aguardando o seu contato. Um abraço e fica com Deus.